Olá, meu nome é Olavo e essa é a terceira aula sobre vetores. Nessa aula iremos falar sobre vetores e sistemas de coordenadas. Bem, o ouvinte deve, em princípio, ficar um pouco assustado, porque nós vimos justamente explicitando que nós gostaríamos de ter vetores justamente para evitar falar em sistema de coordenadas. E agora eu estou reintroduzindo os sistemas de coordenadas. Então a pergunta é por que eu estou fazendo isso? Isso vai ficar mais claro à medida em que nós formos evoluindo nas explicações. Mas a ideia básica é a seguinte: para representar um objeto, você não precisa do sistema de coordenadas nem nada. Mas se você quer resolver um problema associado a esse objeto, por exemplo, uma interação entre cargas e tudo mais, você em algum momento vai precisar dizer de que ponto de vista que você está falando. E esse ponto de vista é estabelecido justamente pelo sistema de coordenadas que você escolheu para representar aquele sistema físico particular. Agora, o que nós não podemos fazer é reintroduzir o sistema de coordenadas avacalhando tudo aquilo que nós tínhamos obtido com o fato dos vetores serem entidades geométricas. Então, qual é a estratégia para se reintroduzir um sistema de coordenadas sem perder a característica geométrica dos vetores? A maneira de se fazer isso é adotar a estratégia de definir os sistemas de coordenadas. Então, nós vamos definir os eixos coordenados, que em 3 dimensões seriam os eixos x, y e z, através de vetores. Ou seja, ao invés de falar dos eixos x, y, z, nós vamos falar de vetorzinhos i, j e k, que têm as seguintes propriedades. Eles têm todos módulo igual a 1, por isso que eles são chamados de vetores unitários. Por isso que eles são chamados de vetores unitários, porque eles têm módulo igual a 1. E eles não possuem unidade no sentido físico, ou seja, não é 1 metro por segundo, não é 1 segundo, não é 1 hertz, não é 1 quilômetro por hora, não é nada disso. É 1. Não tem unidade no sentido físico, tá? E eles indicam apenas o quê? Indicam uma direção e um sentido. Então, eu posso sempre representar qualquer quantidade que esteja sobre o eixo y através de um vetor, simplesmente multiplicando o vetor unitário j pelo valor que eu quero e gerando a partir daí o vetor na direção e no sentido de j e que tem um módulo obtido a partir dessa multiplicação. Então, os vetores unitários, eles na verdade substituem os eixos coordenados. Em linguagem que mais para frente nós vamos aprender, a gente diz o seguinte, que esses vetores i, j e k formam uma base do espaço R3, que é o espaço dos números reais em 3 dimensões, né? O espaço usual da nossa vida. Então, você pode agora pensar o seguinte, ao invés de representar um vetor somente como um segmento de reta orientado, você pode representá-lo através de suas componentes definidas sobre esses eixos que você escolheu, que definem o sistema de coordenadas e que de fato são definidos pelos vetores unitários. Então, a componente vetorial do vetor A na direção x é definida como sendo o vetor, vejam a setinha aqui, o vetor AX, que tem AX quantidades, esse é o módulo, na direção y. O vetor AY, que tem AY quantidades na direção j. Tá? Então lembre-se que quando tem um chapéuzinho aqui em cima é que eu estou falando de vetor unitário. Ok, e então em 2 dimensões nós podemos escrever um vetor qualquer A
como sendo a soma do vetor AX com o vetor AY. Nós já definimos soma, inclusive em sentido geométrico. Notem que o que nós estamos fazendo aqui, se vocês olharem esse diagrama que está aqui, na verdade, nós estamos aplicando o método do paralelogramo, porque a x está aqui, a y está aqui, este daqui é paralelo a este daqui é paralelo a este, e a resultante, que é o a, é justamente obtida através do método paralelogramo. Então vejam que nós estamos introduzindo um sistema de coordenadas, mas nós estamos introduzindo um sistema de coordenadas sem atrapalhar aquelas propriedades geométricas que definiam os vetores, tá bom? Então, continuando aqui, uma paginazinha um pouquinho mais limpa. Se nós queremos, então, agora introduzir um sistema de coordenadas, o que nós estamos fazendo para representar um vetor? Então, o que nós estamos fazendo é que agora nós estamos especificando qual é a representação desse vetor. A representação dele relativa a um sistema de coordenadas. Então, as representações mudam, os vetores não, tá? Então, vejam só, de novo vou dar esse exemplo aqui. Se você tem um vetorzinho, um sistema de coordenadas, nesse sistema de coordenadas aí, que eu chamo de chamar de x, y. Você tem esse vetorzinho V. E você, por exemplo, gira esse sistema de coordenadas, e você constrói um sistema x', y', o que vai acontecer? Ora, no sistema xy, as componentes do V, que são justamente as componentes que definem a representação, então V com relação ao sistema de coordenadas vermelho. Deixa eu escrever assim. Então, ele é definido pelas componentes Vx, que eu vou escrever aqui, é esse tanto aqui, e Vy. Ora, o mesmo V no sistema de coordenadas O', que eu vou escrever como sendo um azul, então V em O', ele vai ser expresso como estas componentes que estão aqui. Tá? Tem que pegar sempre perpendicularmente ao eixo, né? Então, esse cara aqui é o Vx', Vy', e este cara aqui, que vem daqui até aqui, é o Vx'. Então, a representação desse cara aqui é Vx', Vy', e evidentemente essas duas representações são diferentes, mas o objeto vetor é o mesmo. Isso é muito importante. Tá? Então, o que nós fazemos quando introduzimos um sistema de coordenadas é definir uma representação específica para um vetor, que é um objeto que independe dos sistemas de coordenadas e, portanto, da escolha de representação para ele. Ok. Bom, definidos os sistemas de coordenadas, a primeira coisa que nós podemos nos perguntar é como ficam, então, as relações entre os vetores unitários segundo o produto escalar. Então, veja, nós podemos usar aqui, por exemplo, a definição que nós já temos, que é uma definição geométrica, e dizer que o módulo, que o I escalar I é o módulo de I vezes o módulo de I vezes o cosseno entre eles, que é 0 grau. Ora, cosseno de 0 a gente sabe que é 1, os módulos são 1, porque ele é um vetor unitário, então isso dá 1, que é o resultado que está colocado aqui. A mesma coisa, evidentemente, vai valer para o J e para o K. Nós podemos também notar que se nós fizéssemos I escalar J, ficaria o módulo de I, que é 1, módulo de J, que é 1, mas ficaria cosseno de π sobre 2, porque esse é o ângulo que existe entre esses dois vetores. Cosseno de π sobre 2 é 0, então o produto escalar entre esses dois vetores que são perpendiculares é 0. E é o que está sendo apresentado aqui, não só para o escalar J, como para todos eles, feito o produto entre si. Então, vejam só,
O produto escalar ele tem uma característica muito interessante, que é ele permite, produto escalar, permite verificar a perpendicularidade entre vetores. Ou seja, dois vetores são perpendiculares, se e somente se o produto escalar entre eles dá zero. Então, se nós fôssemos fazer esse produto A escalar B usando agora a representação no sistema de coordenadas definido por I, J, K, nós teríamos que fazer o produto deste vetor com este vetor aqui. Este primeiro define o vetor A, nós já vimos isso. Este outro aqui define o vetor B. Então, nós faríamos o produto escalar entre eles. E aí, como o produto escalar nós já vimos as propriedades, ele é distributivo, é associativo, etc, etc, nós poderíamos simplesmente sair multiplicando termo a termo. Então, por exemplo, esse primeiro termo aqui seria este que está aqui. AX, BX e escalar I. Lembrando que AX e BX aqui são números, né? Vetores são só os vetores unitários I, J, K. E com I nós já vimos que dá 1, então esse termo é esse que aparece aqui. Ora, I com J e com K são zero, então esses termos não aparecem. Da mesma maneira, J com I é zero. J com J é 1, então esse termo aparece, é esse termo que aqui está. J com K dá zero, esse termo não aparece. K com I dá zero, K com J dá zero, e nós ficamos então só com o K escalar K, que dá 1, e esse termo é justamente esse termo que aparece aqui. Então, o produto escalar escrito em uma representação particular, ele é dado por essa fórmula aqui. Agora, olha que interessante, isso é impressionante. Se eu mudar a representação, eu mudo as componentes, evidentemente, isso já foi visto, e eles vão se mudar de formas que podem ser bastante complicadas, dependendo de como eu mudei o sistema de coordenadas. Mas na hora que eu faço o produto, essas mudanças se compensam de tal maneira que esse resultado aqui permanece 100% o mesmo. Por quê? Porque o produto escalar não depende do sistema de coordenadas. Então, todas essas definições foram feitas justamente para fazer com que esta propriedade permanecesse. Então, essas duas definições, que são essas aqui, são equivalentes, tá certo? E elas, inclusive, vão nos ajudar a obter algumas coisas bastante interessantes mais adiante. Ok. Bom, falando de produto escalar, agora podemos falar sobre produto vetorial entre vetores, nós sabemos disso, do ponto de vista de uma representação. Aqui vale a mesma ideia. O produto vetorial ele tem as propriedades de distributividade, então ele vai ser distribuído, você vai fazer produto um e o outro, e o outro, e por aí vai. Então nós vamos precisar de saber como é que é o produto vetorial de I com I, por exemplo. Ora, usamos a definição I, módulo de I, o módulo desse produto é I escalar I seno de zero, mas seno de zero é zero. Então, I escalar I já de cara vai dar zero. A mesma coisa se pode dizer então, I escalar I, I vetor I é igual a zero, ó, um vetor. J vetor J é igual a zero. E K vetor K é igual a zero. Tá? Então, todos esses aqui estão aqui. Mas, nós temos ainda as possibilidades I vetor J. Então, se nós pegamos I vetor J, nós temos que usar o quê? A regra da mão direita. Se eu coloco o I, está aqui, eu coloco o J, está aqui, eles estão fazendo 90 graus, evidentemente. Eu tenho que usar a regra da mão direita aqui e eu vou obter um vetor unitário na direção K. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Como eles têm valor unitário, o módulo do produto entre eles é igual a 1, mas é 1 em que direção? Na direção K. Então, I vetor J é igual a K. Eu poderia fazer o J vetor K
e facilmente se percebe que ele tem que dar o i. Da mesma forma, o k vetor i tem que ser igual a j. Como nós sabemos que o produto vetorial é anticomutativo, então eu sei que isso aqui é menos o j vetor i, que é igual a menos o k vetor j, que é igual a menos o i vetor k. São exatamente esses resultados que estão aparecendo aqui em verde, além desses aqui que estão aparecendo aqui em cima. Quando se usa esses resultados, nessa distributividade que eu apresentei aqui logo agora, o que você obtém é AYBZ menos BZ AY na direção I, AZBX menos BZAX na direção J e AXBY menos BXAY na direção K. Eu vou fazer só um desses, que é para vocês perceberem como esses termos aparecem. Então vamos lá. AY vai ser multiplicado com BZ, e então isso significa que o J vai ser multiplicado pelo K. Mas J vetor K é igual a I. Então aparece o AYBZ multiplicado por I. Depois eu vou procurar o BY multiplicado pelo AZ. Estava errado aqui. O BY multiplicado por AZ. Bom, mas para eu conseguir BY com AZ, eu na verdade tenho o quê? O AZ aqui, que eu não posso mudar essa ordem, e o BY aqui. E aí eu vou aparecer com um vetor que é K vetor J. Mas K vetor J é menos esse valor que está desse lado aqui, menos I. E é por isso que esse termo aparece aqui, multiplicando o I, mas com o sinal trocado. E isso vale exatamente o mesmo raciocínio que eu aconselharia ao ouvinte repetir para esses dois outros termos aqui. Então é assim que a gente vai definir o produto vetorial, em termos de componentes. Uma maneira bastante simples de se trabalhar com produtos vetoriais em 3 dimensões é através do uso de determinantes. Então você pode representar ou definir um produto vetorial usando simplesmente um determinante em que você coloca nas 3 primeiras colunas da primeira linha os vetores unitários, coloca as componentes do primeiro vetor, a ordem aqui é importante, hein? Do primeiro vetor da multiplicação na segunda linha e coloca as componentes do segundo vetor da multiplicação aqui na terceira linha. Então, este produto aqui representa este produto vetorial. Esse determinante representa este produto vetorial. De cara já dá para ver que se você trocar o B pelo A, você muda o sinal, porque quando você troca duas linhas de um determinante, você troca o sinal dele. Então, essa propriedade é uma propriedade que decorre imediatamente da possibilidade de se escrever o produto vetorial através de determinantes. E é fácil ver que este determinante vai dar exatamente esse resultado que está aqui em cima. A gente pode ver isso, pelo menos para um primeiro caso, fazendo o determinante dessa parte, que vai dar AYBZ na direção I, AYBZ na direção I, menos BYAZ na direção I, menos BYAZ na direção I. Lembrem-se, esses objetos aqui são componentes, são escalares. Então a ordem entre eles é irrelevante. Podia escrever AZBY, podia escrever BYAZ. A ordem entre esses objetos aqui é importante, porque o produto é um produto vetorial, que é anticomutativo, e esses objetos aqui são vetores. Tá? Então, muito cuidado nessas considerações. Pois bem, finalmente, eu vou mostrar aqui um exemplo que deixa bem claro
a questão das propriedades geométricas de um vetor e como a introdução do sistema de coordenadas nos permite uma coisa importantíssima na física, principalmente na física moderna, e permite-se algebrizar a geometria. Vocês vão entender muito bem a hora que eu fizer esse exemplo que está aparecendo aqui. O exemplo é o seguinte: eu quero, usando apenas vetores, demonstrar essa propriedade, que é uma propriedade trigonométrica. E eu vou usar álgebra vetorial. Pois bem, eu quero mostrar que o cosseno de A menos B é igual a aquela expressão, esta expressão que está aqui. Bom, eu tenho agora que montar o meu problema para conseguir tirar essa resposta. Eu monto o problema usando essa configuração de vetores que está aqui. Este aqui é o vetor A, este que está aqui em cima. Eu vou chamar ele de A, assim. Ele tem o ângulo A. Este daqui é o vetor B, que faz com o eixo X o ângulo B, tá? E eu quero então agora fazer o quê? O produto escalar de A com B. Por que eu quero fazer esse produto escalar? Porque a hora que eu fizer esse produto escalar, eu sei que o produto escalar de A com B, A escalar B, é módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas qual é o ângulo entre eles? É esse θ aqui. E θ é igual a A menos B. Então eu já consegui que aparecesse uma coisa que é meu interesse que apareça, que é o cosseno de A menos B. Mas eu ainda não consegui fazer aparecer quem? As outras funções trigonométricas. Cosseno de A, cosseno B, seno A, seno B. Mas como é que eu faço isso? Eu uso justamente a representação por vetores unitários. Porque eu sei que esse mesmo produto escalar, então vejam só, é o mesmo produto escalar. Ele escreve-se AX BX mais AY BY. Não tem Z, porque são duas dimensões apenas. Mas quem é AX? Eu poderia escrever AX da seguinte maneira: AX é igual a A escalar I. Não é isso? Porque A escalar I vai ser A módulo de A, módulo de I, que é igual a 1, cosseno de θ. Cosseno de θ, cosseno de A, perdão. Cosseno de A, né? Que é o ângulo que o A faz com o X. Eu poderia escrever o AY como sendo o A escalar J. Porque isso daqui vai ser o módulo de A vezes quem? O cosseno, mas agora o cosseno do ângulo que A faz com J. Só que o cosseno desse ângulo é igual ao seno do outro. Então isso aqui é seno de A. A mesma coisa vale para o B. De tal maneira que aqui fica módulo de A, cosseno de A, módulo de B, cosseno de B, mais, que é esse outro termo que vem aqui agora, módulo de A, seno de A, módulo do vetor B, seno de B. Agora, eu pego este resultado, aqui está, e eu sei que, por causa dessa invariância, esse resultado é igual a este que está aqui, que é o A escalar B também. Então, é igual. Então, eu posso pegar os termos que são equivalentes e cortar. Ó, tem um módulo de A aqui, tem um módulo de A aqui, tem um módulo de A aqui. Tem um módulo de B aqui, tem um módulo de B aqui, tem um módulo de B aqui. O que sobrou? Sobrou o seguinte: cosseno de A menos B é o cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, que é o resultado que nós queríamos. Então, eu provei com muita facilidade uma propriedade geométrica, no caso aqui trigonométrica, então, propriedade trigonométrica que foi
demonstrada por um processo que foi estritamente algébrico. Isso que se chama algebrizar a geometria. Tá certo? E essa é só uma das situações em que os vetores podem nos ajudar a trabalhar com entidades geométricas de forma bastante simples. Então, com isso nós terminamos essa aula sobre vetores e eu agradeço a atenção.